Será que você tem a impressão que todo mundo resolveu ser coach? Ou que coaching é a formação mais exigida no momento? No vídeo de hoje a gente vai discutir sobre essa profissão que cresceu, se popularizou e virou uma mania, principalmente no Brasil. Meninas da Firma. E é claro que para falar desse assunto a gente trouxe uma coach que também é especialista em análise comportamental, que é a Edilane, que está aqui com a gente hoje, vai contar um pouquinho do que ela faz e explicar pra gente mais sobre esse assunto. Então, Edi, já conta pra gente o que você faz. A gente sabe que você é coach, mas conta um pouquinho aí das suas formações. Tá bom, vamos lá. Eu venho de uma experiência corporativa, fui executiva há 10 anos em multinacional, na área comercial, área financeira, aqui e fora. E o coaching nasceu na minha vida por uma necessidade minha, primeiro. Eu estudo comportamento e desenvolvimento humano desde 2007, passei por alguns institutos e em 2014 foi quando efetivamente eu mergulhei de cabeça fazendo uma coisa e a outra, que é o que eu ensino todas as minhas coaches, que na vida a gente precisa fazer uma coisa e a outra, não uma coisa ou a outra. Todo mundo quer saber o que é um coach. Primeiro a gente vai separar as 3 palavrinhas que parecem uma palavra só. Ótimo, vamos para aula agora. Coaching é o processo, coach é o profissional e coach é o cliente, tá? Coach não é paciente, isso precisa ficar muito claro, tá? O coach, ele é o cliente que precisa desenvolver competências para sair do ponto A e chegar no B. Isso é o processo de coaching. E o que precisa ficar muito claro, principalmente nos dias de hoje, onde o coaching tomou essa popularização que a gente tem visto, é que o processo de coaching, ele é um processo de condução, ele não é um processo de indução. O profissional coach, ele não pode induzir o coach a fazer absolutamente nada. Todas as respostas que ele tem, elas estão dentro dele. Eu costumo dizer que ao passo que eu ajudo o meu coach trazer à consciência o que está no subconsciente de forma condutiva, eu consigo fazer com que ele encontre dentro dele as respostas para as principais mudanças comportamentais, que fique claro que ele precisa desenvolver do ponto A e para o B. E por que ele iria num coach e não num terapeuta cognitivo comportamental, por exemplo? Importante você colocar esse questionamento até para a gente diferenciar um pouquinho. Eu, Edilane, eu sou coach de formação, sou consultora e analista comportamental, trabalho com mentoria e terapia é uma coisa que trabalha os fatos do presente com base no que você viveu no passado. Então a terapia ela vai buscar no passado respostas para suas indagações no presente, tá? Pode trazer mudanças? Sim. Eu costumo falar que o mundo perfeito são as duas coisas juntas, a terapia e o processo de coaching em si. O processo de coaching, ele tem como principal objetivo fazer com que o coach questione a si mesmo. Então, de novo, não é um processo de indução, é um processo de condução. E através de ferramentas baseadas em neurociência, a gente busca dentro dele respostas para as grandes mudanças. Por que é importante deixar bem claro que a resposta está dentro dele? Porque a partir do momento que o profissional coach dá a resposta, ele está saindo fora da linha de trabalho. Então, o terapeuta, ele vai buscar no passado respostas para o presente. O coach, ele vai pegar o presente e vai conduzir o coach num processo de escolhas e decisões para poder desenhar o futuro. Independente do que tenha acontecido, fora um pouco do processo de coaching, eu palestro a respeito, aí numa palestra eu consigo deixar bem claro que o nosso papel na vida do coach é de muita responsabilidade, porque às vezes o que eu falo vira verdade absoluta, e eu não tô ali para aconselhar, eu tô ali para provocar, eu mais pergunto do que respondo. E um mentor, a gente pode chamar um mentor de coach? Sim. Também? É porque eu acho que são muitas palavras. Às vezes as pessoas eu acho que todo mundo confunde tudo e fica chamando tudo de coach. Eu, como mentor, eu posso esclarecer de uma forma muito tranquila. Então, quando é que eu sou contratada para uma mentoria? A pessoa vai para um projeto, devido à minha experiência corporativa, de business, de finanças, de área comercial, eu consigo conduzir do ponto de vista de ação.
Olhar para o mercado, olhar para o momento que a gente está vivendo de acordo com o que a pessoa está procurando. Então a mentoria sim entra conselho. A mentoria entra conselho, mas tem que ficar bem claro, principalmente na cabeça do profissional coach, mais até do que do coach, que mentor, ele aconselha, ele participa de um processo de mudança também, ou participa de um eu quero desenvolver um novo negócio. Então ele ajuda a estruturar este novo negócio, enquanto que o coach, ele atua num processo de provocação interna. Então geralmente a pessoa sai do processo com tanta coisa na cabeça, com tantas respostas, e aí é onde a gente começa a trabalhar. Então o mentor, ele pode sim aconselhar, ele pode trabalhar no aconselhamento, existe uma formação para isso também, enquanto que o coaching não. O coaching, ele vai provocar através de perguntas, respostas que o coach tem para a situação que ele está vivendo. E uma outra coisa que é importante salientar é que quando você inicia um processo de coaching, você precisa definir uma meta estratégica. Sim, era isso que eu ia perguntar. Quando vale a pena? Eu ia falar do ponto A para o ponto B. A Edi falou algumas vezes o ponto A para o ponto B. Então, se não existe um ponto A para um ponto B... Não existe um processo de coaching ali. Imagino eu que... Exatamente. Como definir esse ponto A? Tá, então vamos começar. Quando eu procuro um coach? Quando é que eu procuro um profissional? Então eu executiva em multinacional, trabalhei lá, tinha minha carteira de clientes, num ambiente extremamente seguro para mim, zona de conforto, apesar dos desafios, né, e da competitividade, eu estava numa zona de conforto. A partir do momento que eu resolvo empreender, e aí eu tô falando de uma experiência própria, eu preciso procurar um coach, porque as minhas competências enquanto empreendedor é diferente das minhas competências enquanto CLT. Então, essas competências o coach vai me ajudar a desenvolver. Então, por exemplo, a Edilane, ela é executiva da área comercial e agora ela quer ser life coach de mulheres, tá? Ela tem a formação. Entretanto, o que é que ela precisa desenvolver? Vai ter um caminho a ser percorrido aí, né? Exatamente, é uma trilha. Então a gente coloca, imagina uma montanha, a meta estratégica está no topo da montanha e as metas de competência, elas vão aparecendo durante o processo. Ao longo do processo. Então o que pode ser uma meta de competência? Gestão do tempo. Como é que eu divido o meu tempo? Como é que eu trabalho essa questão como é que eu, Edilane, analiso a gestão do tempo na vida dos meus coaches? Então eu faço eu uso de uma ferramenta chamada Tríade do Tempo. Eu analiso. Barbosa. Oi? Christian Barbosa. Exatamente. Eu analiso qual é o percentual de tempo que o meu coach tem dentro da esfera da circunstância, da urgência e da importância. Percentualmente, analisei, aí eu vou começar a trabalhar atividades as quais acontecem em cada esfera, para a gente ver o que é eliminável, o que é delegável, porque é uma mudança completamente de empreendedor para CLT. Então, essas competências, elas precisam ser trabalhadas de uma forma muito inteligente e com muita cautela. Isso eu acho muito legal que a Edi faz, eu já conheço, né, o trabalho da Edi, de incentivar a delegar também. Né, a gente está com uma cliente em comum e tem coisas que nós duas conversamos, falamos, ela precisa de uma pessoa para ajudá-la aqui. Aqui ela faz sozinha. Que é uma competência que é uma competência processo, né? que a pessoa não vai conseguir desenvolver num curto período de tempo para conseguir chegar na meta. Então pode ser que o coach vire para ela, que já aconteceu com a gente, e fala assim, então, você precisa de pessoas para te apoiar aqui. Não vai valer a pena você desenvolver isso sozinha. Porque também tem isso, né? Do incentivo a quem você traz para sua equipe. É muito maior. Eu acho muito legal o trabalho da Edi, que é muito maior do que simplesmente falar, então, você vai ser a Mulher Maravilha, porque acho que tem um pouco disso também no coach. Você vai ser a Mulher Maravilha, você vai fazer tudo, e pode ser que não. Você identifique no coach que, ó, isso você não vai ter competência para fazer. Vai ser muito difícil desenvolver isso. Exatamente. Eu tenho um projeto com outras mulheres, um projeto bastante, que a gente tem tido uma repercussão grande, que a gente trabalha com mulheres em estado de vulnerabilidade. Então, uma coisa que eu sempre deixo claro, é importante que você tenha o teu time de apoio. O que é time de apoio? Time de apoio é no que eu não sou boa e eu tenho que contratar alguém para fazer isso por mim. Porque se eu saio, então eu vou empreender. Tá, em princípio eu vou fazer tudo. Tá? Eu vou fazer os meus vídeos, eu vou editar, enfim, vou fazer tudo, vou fazer meu Insta, vou trabalhar as minhas redes, e aí eu não consigo desenvolver a competência principal,
que não, o meu objetivo não é trabalhar com edição de vídeos, menos ainda com rede social. O meu objetivo é atender mulheres, é trabalhar relacionamento. Então, quais as competências que eu preciso desenvolver para isso? Se eu começo a fazer tudo, eu não faço bem nem uma coisa nem outra. Então, isso eu deixo muito claro. E se sobrecarregar no processo. Exatamente. Na maioria dos casos, a pessoa se perde completamente e aí todo o dinheiro, todo o tempo que ela investiu, ela tem que voltar lá para trás para começar do zero. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho a impressão, né? Acho que todas nós, porque a gente discutiu sobre isso antes de fazer esse convite. De uns anos pra cá a gente começou a ouvir muito sobre o coaching, né? Parece que se popularizou e vem se popularizando. Você atribui isso a quê? O que foi motivador para esse boom? Tá. Principalmente eu acredito que a mudança que o mundo vem vivendo, o excesso de informação, a comunicação veloz, a maneira como o ser humano hoje tira conclusão de forma muito superficial. Então o coach, se a gente submerge num processo de imersão ao nosso inconsciente, de trazer as respostas que estão escondidas dentro da gente, e toda essa mudança vem acontecendo, está havendo um conflito na cabeça do ser humano, nem ele sabe direito o que ele quer. Então, como o coach é mais objetivo e prático, enquanto você passa anos fazendo terapia, o coach de 10 a 12 sessões você consegue desenvolver uma meta estratégica e desenvolver de fato. Agora, existe uma coisa que precisa ficar muito clara no mercado. Existem pessoas que são uncoachable. E o que significa isso? São pessoas que elas colocam no coach a solução para todos os problemas. Deposita tudo ali, né? Absolutamente. O coach vai resolver todos os problemas. Já que é prático, que é rápido, que eu não vou ficar anos. A pessoa então que resolveu o problema que teve com a mãe. Em 12 sessões. Exatamente. Ou então, é terapia acho que é psicanálise. Freudiana, lacaniana. Sim. Porque é rápido, acho que é lacaniana. Mas aí o coach consegue observar isso e orientar. Claro. É por isso que eu sou a favor de... O coach ele não pode parar de estudar nunca. Ninguém, né? Vamos combinar que Ninguém. Por incrível que pareça, a gente conhece 10% da nossa capacidade enquanto seres humanos, neurais e de inteligência, enfim, a gente conhece muito pouco. E aí, se eu tenho cada dia uma demanda nova e eu não conheço absolutamente nada, eu preciso estudar cada vez mais. E ser uncoachable hoje, você consegue ter esse feeling, o coach consegue ter o feeling de que o coach é uncoachable, principalmente quando ele estuda análise comportamental. Então, como que eu começo os meus processos? Primeiro, eu aplico um perfil comportamental, eu recebo algumas informações que eu não passo todas para o meu coach. Então eu consigo saber qual é o nível de autoestima desse coach, de moral, como que ele se sente naquele momento. É importante deixar claro que perfil comportamental é o que você está, não é o que você é. E não quer dizer nem que uma pessoa é boa ou ruim, né? Também acho isso importante. Não. Nós temos aí 4 tipos de perfis e todos eles têm pontos fortíssimos e pontos a serem trabalhados. Exatamente, a serem trabalhados. Então, o perfil comportamental, ele só é um direcionamento. Se aquele coach, ele é uncoachable ou se ele é coachable. Então, quando eu sei que alguém é uncoachable? Quando você define com ele uma tarefa na sessão e ele chega na próxima sessão com a maior cara de pau e não faz. Então, você define com ele, tá, o passo a passo é isso aqui. E, de novo, gente, coaching não é fofinho. Dói. É como se a gente estivesse deitado numa cama de prego. Porque vai tentar tirar da gente de uma forma muito veloz habilidades que a gente precisa para poder trabalhar numa nova meta, num novo modelo de vida, num novo segmento de trabalho, enfim. E o que tem se misturado muito hoje é o Executive Coach e o Life Coach. Então, Life Coach é uma coisa muito pessoal. Executive Coach, na maioria das vezes, o profissional é contratado pela empresa. Sim. E não pelo bom coach. Até ficar claro isso, né? Ah, Edilene, eu quero fazer transição de carreira. É Life ou Executive Coach? É Life. Porque é o coach que está me contratando. Agora, Edilene, eu preciso que você me ajude a desenvolver um gestor da área comercial que vai ser promovido para diretor. Ele é um gerente, ele vai para a diretoria. Ok, então esse é um Executive Coach. Mas aí tem uma coisa, tem muitas pessoas que eu conheço que passaram a fazer a formação em coaching não para trabalhar como coach,
entendeu? Ah, vou fazer a formação para poder, tipo, agregar isso no meu dia a dia como profissional. Eis-me aqui. Primeiro eu me tornei coach de uma pessoa que eu sou apaixonada. Para mim é o melhor coach que existe nesse país. O nome dele é Paulo Lali. Ele foi vice-presidente na Alpargatas e depois trabalhou na Natura. Hoje ele é executive coach, atende e é conselheiro de algumas empresas. Eu passei por um processo de mudança profissional muito grande. Eu fui assumindo responsabilidades na empresa onde eu trabalhava e cada vez maiores, até que chegou um momento que eu literalmente surtei. Então, mulher, eu tinha que me sobrepor, as equipes eram enormes, os grandes distribuidores. E eu passei pelo processo de coaching com o Paulo. Aliás, eu sou o coach do Paulo até hoje. Ai, Edilene, mas você não falou que são 10 sessões? Ok, para cada meta estratégica. Você tem muitas metas, E cada né? pessoa tem Muitas várias, vezes. Eu tenho o coach que tá comigo desde que eu comecei a carreira e nunca me largou. A gente chega na meta, tá, qual que é a próxima? É bom que ele vai caminhando nas metas, Exatamente. Dobra a meta. E eu sou apaixonada, né? Porque ver em pé o projeto de um coach e ver a satisfação do A coach transformação deve é ser inacreditável. Então eu passei por esse processo. Eu fui coach e aí eu falei, não, deixa eu estudar isso aí. Porque eu já estudava desenvolvimento humano, tendência comportamental, gestão de conflito, porque as equipes eram imensas. Mas daí, aquele tete a tete, aquela provocação sem me responder, sabe? Você sair do processo e falar, meu, eu vou matar ele, porque ele sabe a resposta, por que ele não me dá? Eu, enquanto coach, tá? E aí foi quando eu resolvi estudar. E fazer a formação Fazer a mesmo. formação. Eu fiz 4 formações em coaching. Caraca, Mentira, eu já fiz 6. Que não é assim com vocês, né? Sim, por quê? Primeiro eu fiz numa escola só pra saber como é que era. E aí, como curiosa que sou, eu quis sempre buscar uma formação melhor. Então eu passei por essa escola, depois eu fui para análise e consultoria comportamental. E aí foi onde eu conheci o ICI, que na minha opinião, e falo sem nenhum medo, o ICI é um instituto de coaching que tem no Brasil. Ele é liderado pelo Randy DiStefano e pela Fátima Bhatt. O Randy é um americano. É a escola com o primeiro curso de coaching certificado pelo ICF, que é a única instituição sem fins lucrativos nos Estados Unidos que regulamenta a nossa profissão. Fui para Ohio, para a Universidade de Ohio, estudar o coaching na gestão estratégica de mudança. Então, incansável como sou, fiz recentemente, agora a minha última formação foi o coaching em relacionamento, casamento mesmo, divórcio, conflitos existenciais, enfim. Mas você não pode responder, por que você vai estudar conflito? Não posso responder, mas eu posso perguntar. Então, se a resposta está dentro, eu sou apaixonada por essa área. Então, o que eu acredito é que existe uma identificação natural do tipo, meu, tô apaixonada nisso, sabe? A mudança que o Paulo provocou em mim, eu quero provocar no outro. Não existe essa coisa de sou coach de tudo. Porque quando você faz uma formação em coaching, você não tem um nicho definido. Esse nicho, ele vai nascendo. Eu lembro que o Paulo, ele fez uma das ferramentas que ele usou comigo foi o Difference Map. São perguntas às quais eu respondia para poder ter certeza da área que eu queria trabalhar. Ah, Edilene, você nasceu para ser coach de carreira, é o que as escolas me diziam. E eu, não, eu quero ser coach de mulher. Mas por que coach de mulher? Mulher dá trabalho, mulher é complicado. Então, justamente por isso. por isso. É justamente por isso. Porque eu tive conflitos existenciais a minha vida toda e eu sei o quanto o processo com o Paulo, que era para ser um executive coach, assim, foi como luz. Acendeu, assim, respostas para mim, é isso que eu quero fazer. Então, o coaching, ele tá passando por esse movimento, sim. A pessoa passa pelo processo, de repente gosta da profissão. Mas, de novo, a gente precisa ter cuidado. Porque você vai para uma escola de coaching, nas últimas aulas, o professor vai te falar assim, olha, você pode cobrar tantos reais por sessão. Pronto, o cara está insatisfeito no trabalho, o que ele faz? Pede a demissão no dia seguinte. Como aconteceu com Eis o problema. pessoas da minha turma. Eis o problema. Então, na minha opinião, e de novo, gente, com a minha humilde opinião, vocação. Por exemplo, eu jamais faria consultoria de imagem e estilo, mas eu sou apaixonada pelo trabalho da Vivi, pelo trabalho de vocês todas. Então, eu acredito que tem que ter vocação, tem que ter um chamado, tem que ter um propósito. A pergunta que eu me faço todos os dias é, eu faria de graça se eu não precisasse de dinheiro? Sim, eu faria. Então, é isso. Essa é a minha bússola.
que já fica como resposta para vocês. Façam essa pergunta em casa, façam essa pergunta agora. Vocês fariam o que vocês fazem de graça? Acho que a resposta pode mostrar muita coisa. Como é que as pessoas podem te achar e saber mais sobre o seu trabalho? Eu tenho meu site, o edilanefrancescato.com.br. As minhas redes sociais, que estão passando por um movimento de mudança também. E eu sou de muito fácil acesso, sou facinho. Só procurar, né? Só procurar, digitar no Google Edilane Francescato, vai achar com certeza. Edi, muito obrigada, foi ótimo. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham curtido e a gente vai desenvolver mais esse assunto no podcast. Mas se você gostou ou se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para mandar pra gente, comenta aqui. Até a próxima.